pessoal, bem-vindos ao conteúdo extra do curso Psicanálise com Grupos que nós realizamos há poucos dias. Lembram, né? Pois bem, nós pensamos nesse material, que serão pequenos vídeos, né, sobre o conteúdo teórico que nós tivemos e também a indicação de alguns livros, né, e materiais com essa temática, tá bem? Então, nós vamos começar relembrando alguns conceitos importantes do Freud, né, que nós falamos lá na nossa aula. O Freud, ele criou, né, um conceito chamado inconsciente, né? O inconsciente, ele funciona como se fosse o nosso processador mental, né? Ele estaria aí equiparado, né, se a gente fosse colocar uma metáfora lá dos computadores, né, da tecnologia, ele estaria comparado ao processador, à placa-mãe, né, que são essas matrizes, né, que funcionam a nossa mente. Então, a princípio, Freud pensou no inconsciente como um depósito, né, de traumas, medos e afins que apareceriam nos sonhos, né? E depois, ao longo de sua obra, ele foi entendendo que o inconsciente, ele está o tempo todo, né? O inconsciente, ele estaria ali, né, dentro do funcionamento mental, dividido entre o id, o ego e o superego, né? Então, todas as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, toda a nossa vida cotidiana, ela passa pelo nosso sistema matriz, que é o inconsciente. Um pouco mais adiante, o Lacan vai dizer que o inconsciente é estruturado pela linguagem, né? Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui, tudo aquilo que a gente conversou no curso, já é o inconsciente em funcionamento, né? Tudo aquilo que o paciente fala numa sessão, já é o inconsciente em funcionamento, tá? E ao lado desse conceito, Freud também falou sobre a pulsão. A pulsão é como se fosse a nossa força energética, né? É a matriz de energia, né, que o nosso corpo precisa e a nossa mente precisa para poder funcionar, né? Então, nós vamos ter esses dois conceitos, né, que o Freud vai desenvolver ao longo da obra dele, né? E uma indicação legal que eu teria para vocês é esse aqui, do Garcia Rosa, que se chama Freud e o Inconsciente, tá? E quando Freud estava estudando sobre o inconsciente e sobre a pulsão, né, mais especificamente sobre a pulsão, ele começou a perceber que dentro dessa modalidade, né, dessa energia que a gente entende que é a pulsão, existiam duas forças distintas, né, uma força que era mais de vida e uma força que era mais destrutiva, né, que ele vai chamar de pulsão de morte. Então, nós vamos ter esse dualismo da pulsão a partir de 1920, tá? E aí Freud vai ter uma sequência de textos muito legais sobre a pulsão de morte, como, por exemplo, o texto do Porquê a Guerra, né, que ele vai tentar, né, dizer para Einstein por que o homem faz guerra, né? Ele vai ter os textos mais ligados a essa vertente do coletivo, né, que é Psicologia das Massas. Ele vai ter O Futuro de uma Ilusão também, Totem e Tabu, que são os textos mais representativos do Freud, né? Lembram que no curso nós falamos alguns conceitos ou alguns elementos do texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Esse é um texto do Freud, em que ele vai discutir de maneira muito profunda esse fenômeno, né? Do porquê que as pessoas se juntam em grupo e o que uma massa, né, o grupo é capaz de fazer, né? O que junta essas pessoas e o que explica, né, certos movimentos dentro da coletividade, tá? Então, o nosso curso objetivou falar especificamente dessa obra do Freud, tá bom? Mas fica aqui também a indicação dessas outras obras, né, desses outros materiais para vocês consultarem, tá? Em Psicologia das Massas, o Freud vai dizer que, antes de tudo, né, antes de qualquer questão individual, um sujeito ele é coletivo. O que ele está querendo dizer com isso? Que o ser humano ele já nasce vinculado a alguém, né? Nós já nascemos não só alienados a um outro, né, que nos mantém vivos,
aí no início da vida, mas também a gente nasce já compartilhando de um fenômeno, né, coletivo, que é a linguagem, né? Então, todo ser humano que nasce naquela cultura, naquele grupo, ele já nasce imerso num banho de linguagem, né? Diante de um fenômeno grupal, o que explica essa nossa necessidade de nos agruparmos é o que ele chamou de um compartilhamento, né? Tanto do amor quanto do poder. Então, lembram daquela coisa da pulsão, né? Da pulsão de vida, que é uma força de Eros, né? Que nos move a alguma coisa, né? Então, é isso também, segundo Freud, que nos une coletivamente, tá? O fato de eu querer fazer parte de um grupo, seja na escola, seja no trabalho, seja amizades, né? É motivado principalmente por uma necessidade de ser amado, né? Que todo ser humano expressa de alguma maneira, né? E quando esse ser humano se junta, quando ele se agrupa e compartilha disso, desse vínculo, desse eros, desse amor, dessa, sei lá, transferência, né, que a gente pode falar numa próxima edição do curso, quando ele se agrupa, é em nome desse amor que ele o faz, tá? E juntos, eles almejam também aquilo que o Freud vai descrever como o poder, né? Então, existem essas duas grandes forças que movem o ser humano pela coletividade, né? Uma necessidade de ser amado, então a gente se aproxima ao outro em nome dessa demanda do amor, mas também uma necessidade ou um objetivo, né, que é o poder. Então, as massas, né, os grupos, a coletividade, ela também esbarra nisso, assim, né? Tanto nessa possibilidade de uma cola simbólica, que aí em nome do amor os sujeitos se unem e lançam os mesmos objetivos e vão para diferentes lugares, né? Mas também com essa necessidade de que juntos nós vamos alcançar alguma coisa e vamos, né, estar lá naquele lugar mais alto que alguém provavelmente estaria, né? Então, esses fenômenos, eles esbarram no que o Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças, que é a coletividade se une, né, o grupo se une e encontram alguma forma de escoamento do ódio, né, que é a vertente da pulsão de morte, né? Então, pelo vínculo do amor, a gente se junta, mas o que nós vamos fazer com o ódio que provém da pulsão de morte? Lembra que nos é inerente também, né? Então, a gente escoa esse ódio, a gente celebra o amor e a gente escoa esse ódio em algumas figuras que recebem aí toda essa sobrecarga, né? Então, o narcisismo das pequenas diferenças, ele origina os preconceitos, os estereótipos, os bullying que a gente conhece hoje em dia, né? O que o narcisismo tem a ver com esse fenômeno de massa, né? O narcisismo é um investimento do sujeito no próprio eu. E também o investimento que os pais ou os cuidadores fazem nesse sujeitinho assim que ele nasce, né? Então, toda essa potência de amor canalizado para si mesmo, de pulsão canalizado para si mesmo, é o narcisismo, né? Então, quando esse se encontra com esse grupo, né, eles compartilham esses fenômenos narcísicos, podemos dizer assim, né? É como se fosse um encontro de diferentes narcisismos, né, que estão ali num objetivo em comum, que é o amor, que é investir a pulsão em si mesmo, no próprio grupo, né? E muitas vezes o sujeito abre até mão de coisas pessoais em prol desse grupo, né? Vamos pensar nos grupos de adolescentes, por exemplo, né? Eles passam a se vestir todos iguais, eles passam a ter o mesmo corte de cabelo, eles passam a falar as mesmas palavras, as mesmas gírias. Por quê? Porque mesmo que talvez eles não concordem muito, eles abrem mão de seus aspectos pessoais em nome desse grupo. Para quê? Para ser amado.
Por que é que a gente se identifica com alguns grupos e outros não? Por que é que lá no meu trabalho aquele grupo me completa e aquele outro não, né? Isso tem a ver com as nossas identificações. As identificações vêm do eu. E o eu também provém do narcisismo, né? Então vejam como que essas coisas estão todas conectadas, né? Então o eu, ele vai se constituindo a partir do investimento narcísico que os pais fazem no eu, né? E aí o eu vai se formando, o sujeito começa também a investir a sua pulsão ali no seu eu, e assim nós vamos construindo quem nós somos, né? Entre aspas, nessa via mais imaginária, mais identificatória, né? Desde criança nós somos já inseridos em várias coletividades, né? E aí por um processo de espelhamento, né? Aquele se parece comigo, eu acho que eu vou ficar perto dele. Ah, aquele ali eu tenho afinidade, eu vou ficar perto dele, né? Então o nosso eu vai encontrando essas identificações e pela via do amor isso vai se enlaçando, tá? Até isso virar um coletivo, né? Um grupo ou uma massa, né? Um grande grupo, tá? Agora, é importante observar, né, e a gente já vai caminhando para o final desse trecho do vídeo, tá bom? Que os fenômenos grupais, eles incluem processos de identificação, processos de demanda de amor, né, escoamento do ódio, né, e tudo isso é movimento e fenômeno narcísico, tá? Por isso que agora, na sequência desse vídeo, a Cíntia vai falar com vocês sobre o estádio do espelho, o imaginário, né, que é, a grosso modo, né, a construção do eu, tá? Que inicia lá nesse movimento do narcisismo, tá bem? Quero agora, por último, né, agradecer e também indicar uma última referência, que é esse, do Jean-Michel Quinodô, chama Ler Freud. Esse aqui é um guia prático da leitura da obra do Freud. Então, ele coloca pequenos resumos, né, de cada um dos textos, de cada um dos livros do Freud. E aí, quando você tiver dúvida, né, sobre algum texto, algum material, você pode usar esse guia para te dar ali já uma pequena introdução do que é que Freud vai falar em cada obra, tá bem? Vamos deixar também no final desse vídeo alguns links, tá? E alguns materiais em PDF no Drive para vocês estudarem, acompanharem, tá bem? Até a próxima e segue aí para você compreender a sequência que nós fizemos aqui do percurso teórico do nosso curso Psicanálise com Grupos, tá bem? Tchau, tchau!